Bom, então no último vídeo eu ensinei vocês a abrirem um arquivo, tá? E a gente viu que tinha três formas de abrir esse arquivo. Pelo read, da gente poder ler o arquivo, né? Pelo read, pelo readline e pelo readlines, tá? Cada um desses se aplica numa situação diferente, tá? Depende do que você quer, vai ser a função ali que você vai usar. Aqui, como eu comentei com vocês, já a ideia desse projeto é a gente converter de um formato, que é o .gen, para um outro formato, que é o .xyz. Para isso, a gente precisa entender o formato que a gente tem e quais informações desse formato que a gente tem e qual é o formato que a gente quer converter ele, no caso XYZ. Então eu tenho que saber quais as informações que eu vou precisar pegar desse gen para poder jogar nesse meu arquivo XYZ, tá bom? Então, para a gente entender aqui, esse arquivo aqui .gen, ele é um arquivo que ele tem aqui as coordenadas dos átomos de uma molécula, tá? Então a gente tem uma molécula, essa molécula é formada de átomos, cada átomo tem uma posição, e essa posição no espaço é determinada pelas coordenadas x, y e z dessa minha molécula. Se você não é dessa área que trabalha com moléculas e tudo mais, então talvez você não... isso não faça muito sentido para você, mas basicamente aqui, cada linha desse meu arquivo é um átomo. Então, quando eu for pensar em átomos aqui, eu vou estar pensando em linhas do meu arquivo, e quando eu for pensar em coordenadas, eu vou estar pensando em colunas. Então, o que a gente vai fazer nessa aula e na próxima? A gente vai aprender a selecionar linhas e a selecionar colunas desse nosso arquivo, para que cada linha e cada coluna esteja formatada do jeito que a gente quer. Porque, por exemplo, aqui nessa minha primeira linha aqui, ó, nesse meu primeiro átomo, eu tenho esse número aqui na frente, 1, 2, 3 aqui, ó. Então no meu primeiro caso eu tenho esse 1 na frente cheio de espaço. Eu não quero nada disso. Então isso é algo que eu vou ter que apagar. Eu tenho esse Na. Esse Na, eu não preciso desse Na, eu só preciso do meu N, que para cada caso aqui, eu só vou precisar da minha primeira letra, que essa primeira letra vai representar o átomo que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu tenho Na, mas o átomo aqui em si é o nitrogênio, então, que é o N, tá? Então, é só o N que eu preciso. Então, esse A eu vou ter que mandar embora, tá? E aqui eu tenho as coordenadas x, y e z desse átomo específico, tá? Num arquivo XYZ, quais que são as informações que eu preciso? Eu preciso do número de átomos e das coordenadas desses meus átomos. Só isso. E obviamente do tipo de átomo, né? Então, para cada tipo de átomo, eu vou ter as coordenadas dele, tá bom? Então, se eu olhar esse meu arquivo .gen, eu tenho muita informação aqui que é desnecessária. Por exemplo, aqui, ó, até aqui, todas essas informações são as informações que eu vou precisar. A partir daqui, eu não vou precisar de nada disso, tá bom? Então, de nenhuma dessas linhas eu vou precisar. Então, aqui já é um indicativo de qual daqueles três métodos, né, o read, readlines e readline, já é um indicativo de qual deles eu vou usar, que vai ser o readlines, porque como eu vou ter que selecionar um número de linhas, então eu vou ler o meu arquivo linha por linha e selecionar apenas aquelas linhas que eu preciso, tá bom? Só que como eu falei, eu vou precisar também desse meu número de átomos. E uma vez que eu peguei esse número de átomos, eu já não vou mais precisar ler esse número 25 ali outras vezes. Eu vou ler ele uma vez e pronto, tá? Então, para esse número, eu vou usar o readline, tá bom? Então, veja bem,
Uma recomendação aqui é que a gente sempre use o nome das variáveis relacionado com aquilo que a gente com aquilo que aquela variável representa. Então aqui esse 25 é um número de átomos. Então eu vou chamar essa variável de n átomos aqui, que é o número de átomos. E ela vai ser meu f.readLine, tá bom? Que é a minha primeira linha do meu arquivo. Como eu estou falando de um número, tá? Eu não quero que esse número seja uma string, eu quero que esse número seja, nesse caso aqui, eu quero que ele seja um número inteiro, tá bom? É o 25, eu não vou ter meio átomo na minha molécula, eu vou ter 1, 2, 3, então eu vou ter um número inteiro de átomos. Então, nesse caso, eu posso converter ele para inteiro, tá? Sempre que você lê, ele vai ler aqui como uma string. Então, se eu quero converter ele para inteiro, eu digito int e ponho tudo isso daqui entre parênteses, tá bom? Para converter esse número para inteiro. Se pudesse ser um número quebrado, por exemplo desse 0.13 aqui, aí ele não é um inteiro. Aí eu iria chamar ele de float. Float, tá bom? Mas nesse caso eu quero um número inteiro, tá? Então, beleza. Já salvei meu número de átomos aqui. Agora, se eu der um print n atoms, a gente vai ver o 25 aqui, tá bom? E agora eu vou ler o resto do meu arquivo. Como eu mencionei, eu vou trabalhar com as linhas dele. Então eu vou usar o readLines para ler esse arquivo. E na hora que eu der o print gen aqui, ele vai dar o print desse jeito. Só que veja que desse jeito é difícil da gente entender esse arquivo, porque é muita linha esquisita e enfim. Então, para eu dar o print nele, para a gente poder trabalhar com ele de uma maneira mais fácil, eu vou colocar esse print dentro de um for, tá? Então, for line in gen print line. O que eu estou pedindo para ele fazer aqui? Então, para cada linha nesse arquivo, faço o print dessa linha. Tá? Então, ele está dando agora, para cada linha no arquivo, ele está dando o print dessa linha. Repare que como eu já dei o readline aqui no número de átomos, ele não está aparecendo aqui, tá? O número de átomos já sumiu dali e eu comecei a ler o meu arquivo daqui em diante. Só que vamos lembrar do que eu tinha falado antes ali. No meu arquivo XYZ eu só vou precisar das minhas coordenadas. Então tudo que está daqui para baixo eu não vou precisar. Então, ao invés de eu selecionar todo o meu arquivo, de eu falar para cada linha no meu arquivo inteiro, eu vou falar para cada linha no meu arquivo apenas até essa linha 25 aqui, tá? Só que veja bem, nesse caso é a linha 25. Por quê? Porque eu tenho 25 átomos. Se eu estivesse trabalhando com outro arquivo de outra molécula, não seria mais 25 átomos. Eu poderia ter 30 átomos nessa minha molécula. Então, daí aqui eu teria que colocar 30. Se eu tivesse com uma molécula com 10 átomos, eu teria que colocar 10. Então, ao invés de eu ficar colocando o número em si, eu posso usar a minha variável. Então, como é que eu vou selecionar até o número de átomos em si? Então, para eu selecionar uma quantidade de linhas dessa minha lista, né, de elementos dessa lista, eu posso usar a linha inicial, eu só vou colocar aqui temporariamente, inicial, tá, até a linha final. Tá? Então, se eu quiser começar das 5 e ir até o 8, eu poderia colocar aqui 5 e até o 8. Tem um comentáriozinho que eu vou fazer daqui a pouco sobre esse 8, mas por enquanto eu vamos supor que é 8, tá? Das 5 até a 8. Como eu quero da primeira linha, eu quero selecionar desde o início, eu não preciso colocar nada aqui, tá? E aqui eu vou colocar então onde que eu quero parar. Onde que eu quero parar? No 25, que é o meu número de átomos, tá? Então, se eu der o print agora, ó, repare que ele só leu até aquela linha que eu pedi. Só que eu falei que eu tinha um comentário sobre isso daqui, tá?
que acontece? Esse N átomos é 25. Só que no Python, ele sempre começa a contar do zero, tá? Então, ao invés de ser 1, 2, 3, etc., ele começa a contar 0, 1, 2, etc. Então, a minha linha 1, na verdade, é o elemento 0 da minha lista. A minha linha 2 é o elemento 1. E assim por diante. Então, a minha linha 25 é o meu elemento 24. Então, se eu quiser, por exemplo, dar o print só nessa linha, então, ó, eu vou dar o print só nessa minha linha 24. E vocês vão ver que vai ser a linha 25 aqui, ó. Opa, faltou o print, né? Então, aqui, ó, o meu elemento 24 é a minha 25ª linha. Mas por que aqui eu precisei colocar o 25? Sendo que o que eu quero é até o 24º elemento. Isso acontece porque quando você está fazendo essa seleção, ele pega desde o primeiro até um antes do último que você colocou. Então, quando eu coloquei o 25, ele vai pegar todos menos esse 25, tá? Ele não vai chegar a pegar o 25, ele vai parar no 24. Então, ele vai lá do 0, 1, 2, 3 até o 24. Se eu tivesse colocado, por exemplo, 15 até o 25, o primeiro elemento ele pega. Então, ele pegaria o elemento 15, 16, 17 até o 24, tá bom? Então, como ele para no 24, eu preciso colocar um a mais para que ele pegue, de fato, aquele que eu estou interessado, tá bom? Então, para deixar um caso mais geral, ao invés de eu deixar o número 25, vamos deixar o número de átomos aqui, tá bom? Então, assim, a gente seleciona as linhas que a gente quer. Então, a gente já tem salvo o número de átomos, que é o que a gente vai precisar, e a gente já tem aqui as linhas. Por enquanto, eu só estou dando print, tá bom? Eu não estou salvando em lugar nenhum isso daqui. Depois a gente vai fazer algumas manipulações, tudo usando o print mesmo. A gente não vai precisar de nada mais por enquanto. E na hora de salvar num novo arquivo, que eu vou substituir esse print pelo comando de salvar num novo arquivo, tá bom? Mas por enquanto a gente vai somente com o print a gente vai conseguir ver qual que é a saída desses comandos que a gente tá utilizando, e no final só a gente troca para o comando de salvar num arquivo, tá bom? Então, nessa aula a gente viu como selecionar as linhas, tá? E na próxima aula a gente vai ver então como trabalhar com as colunas. Então, eu preciso arrumar essas colunas, porque meu arquivo XYZ ainda não é desse jeito. Então, cada linha dessa daqui, né, eu já tenho as linhas que eu vou precisar no meu arquivo XYZ, mas eu ainda não arrumei as colunas. E é isso que a gente vai ver no próximo vídeo.